Olá, querido, tudo bem? Graça e paz, pastor Paulo César Oliveira, mais uma vez, num vídeo, numa live aqui com você, nessa segunda-feira pela manhã. Quero trazer uma reflexão para você hoje. Eu queria que você, em primeiro lugar, compartilhasse esse vídeo com seus amigos. Quem sabe uma palavra vai mudar a história desta pessoa. Eu gostaria também que você, que está aí no YouTube, se inscrevesse no canal, né, colocasse aí, tocasse aí no sininho, para que todas as vezes que eu fizer vídeo você seja notificado. E se você se inscrever no meu canal, a gente vai ter assim uma possibilidade de crescer na pregação do Evangelho, na pregação da Palavra de Deus. E se você está aqui no Facebook, mesma coisa, é só você curtir a minha página, tá? Nós já estamos aí nessa página com 4 mil e poucos inscritos, 4 mil e poucos seguidores, mas precisamos atingir uma meta de pelo menos daqui para o final do ano, é uma meta até possível, de 10 mil pessoas, para a gente poder expandir mais a palavra de Deus. Hoje o tema é: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero colocar uma pimenta, um debate, sei lá, colocar aqui uma questão nesse texto. A gente, quando lê o Salmo 91, a gente lê que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, aquele que tem ou que faz o seu esconderijo, ou que se abriga, melhor, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. Aí vem o texto: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor, né, está conosco. Bom, esse texto é um texto que a gente medita, lê e pensa assim: poxa, nenhum mal vai me atingir. Eu estou protegido pelo Deus do Salmo 91. Ele vai me proteger de todo mal, nenhum mal vai me suceder. Eu vou ver gente caindo na minha direita, eu vou ver 10 mil pessoas caindo na minha esquerda. Eu mesmo não vou ser atingido por nenhuma seta, por mortandade. Eu vou ficar protegido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é isso mesmo que acontece? Nós estamos imunes de problemas, de dificuldades? Será que setas, pragas não atingem quem serve ao Senhor? Quem serve a Deus? Essa é a interpretação, a verdadeira interpretação do Salmo 91. Porque antes de você conhecer o Salmo 91, você precisa conhecer o Deus do Salmo 91, esse Deus poderoso que deixou alguns princípios importantes para que nós pudéssemos seguir. Não adianta a gente crer no Deus do Salmo 91, crer no Salmo 91, crer nisso, crer naquilo, se nós não seguirmos os seus estatutos, as suas regras, os seus mandamentos, princípios estabelecidos na palavra de Deus. Porque se mesmo que nós formos crentes, cremos em Deus, e nós não guardarmos ou não observarmos os princípios estabelecidos na Bíblia, o mal vai nos atingir. Né? O mal vai nos atingir. A pergunta que todo mundo faz: por que o mal atinge o crente? Por que o mal nos atinge?
Por que que o crente sofre? Por que que o cristão passa por dificuldade? Bom, a resposta para essa pergunta está na própria palavra de Deus, que nos dá a resposta para isso. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ver o seguinte: por trás de qualquer texto tem um contexto histórico. Um contexto histórico. O salmista, no Salmo 91, ele não escreveu esse salmo para que o salmo fosse um tipo de amuleto, né? Um tipo de proteção que se coloca na porta de casa, escrito, e a proteção tem que vir de Deus, né? Como está na Bíblia, né? Que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito para nos livrar de todo mal. Mas como que eu tenho que entender isso aí? Por exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles foram para o deserto. Aquela multidão de gente, né? Há quem diga que 1,5 milhão, outros até 3 milhões de pessoas estavam naquele deserto. E ali foi estabelecido algumas regras para que eles não adoecessem, para que o mal não os atingisse. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas tem um princípio para se obedecer. Hoje nós estamos vivendo aí a questão do novo coronavírus, do Covid-19. E a gente vê pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, morrendo, sendo acometidos desta doença que atinge qualquer tipo de pessoa, de qualquer raça, de qualquer credo e de qualquer situação social. O vírus não escolhe, ele vai atingir justamente quem está vulnerável. Quem está vulnerável, ele está aí. Mas quem está vulnerável, ele vai matar. Então, o povo de Israel tinha que seguir uma regra. Qual a regra que eles tinham que seguir? Por exemplo, para eles defecarem, não podia defecar no arraial. Eles tinham uma regra de higiene rígida e não se podia burlar, não se podia quebrar a regra da higiene. E quem quebrasse a regra era punido até com morte. Então não se podia fazer sujeira ali naquele local, até porque a sujeira iam atrair micro-organismos, iam atrair micróbios, iam atrair doenças. Então não se podia não se podia ter falta de higiene naquele local. Então eles tinham que caminhar uma distância bastante grande e ali eles iam fazer as suas necessidades fisiológicas. Então não podiam comer, eles não podiam defecarem ali. Também eles não podiam comer qualquer tipo de carne. Ali está, em Levítico principalmente, você vai encontrar algumas regras e alguns princípios estabelecidos na base da alimentação dos judeus. Por exemplo, eles não podiam comer carne de alguns animais. Você sabe que o que circula por aí é que o novo coronavírus é resultado de se alimentar de animais que não devem. Por exemplo, o que a gente fica sabendo, eu não vou garantir que seja isso, tá? Mas que o novo coronavírus se originou porque pessoas estavam comendo morcegos, por exemplo. Estavam comendo cachorro, por exemplo, né? Então isso tudo originou a doença do coronavírus. Isso é o que se dizem, né? A gente não sabe verdadeiramente a origem. Por que surgiu essa doença?
tá? Isso são tudo suposições, que eu não sou especialista nisto. Mas a grande verdade é que foi no povo de Israel, foi determinado que eles não comessem, não se alimentassem de todo tipo ou de algum tipo de carne. Então, por exemplo, o cavalo, não se podia comer o cavalo, né? Por eles ter as patas fendidas no meio. Não se podia comer o porco, por exemplo, a carne do porco, porque o porco tem a unha fendida, né? Não se podia comer a gordura do animal, porque a gordura podia ser usada para outras coisas, para outras necessidades, mas não para comer. Outra coisa também, não se podia comer o sangue do animal. Não se podia comer um animal deslacerado por outro animal ou morto de algum tipo de doença. Então hoje, nós muitas vezes questionamos por que o mal nos atinge quando o Salmo 91 diz que nenhum mal me sucederá. Por que eu sou atingido de algumas doenças se a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e tem pessoas passando necessidades? A resposta está na própria palavra de Deus. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, eu gosto de citar esse texto, porque para mim é uma coisa fantástica. O que o texto diz? Aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquela pessoa que é convertida, é nascida de Deus, ele não vive pecando, ou seja, não vive quebrando regras, não vive errando o alvo, porque pecar é errar o alvo, pecado é errar o alvo, pecado é desobedecer, pecado é burlar, pecado é transgredir. Então quem é nascido de Deus não vive pecando, antes conserva-se a si mesmo e o maligno, ou seja, o mal não lhe toca. Quer dizer, então quem é nascido de Deus, ele tem que ter essa consciência de tem que se cuidar. Quem é nascido de Deus, ele precisa cumprir as regras estabelecidas. Quais são as regras hoje? Álcool em gel. Quais são as regras? Uso de máscaras. Eu estou aqui no ar livre, não tem ninguém aqui perto de mim, mas quando você estiver perto de alguém, sempre usar máscara. Álcool em gel, tá? O higiene. Então, na verdade, o que acontece? Nós precisamos nos resguardar, nos proteger. Aí mal nenhum nos sucederá, nem praga chegará à nossa tenda. Ou seja, a praga, elas são atraídas pela sujeira, pela falta de higiene. Já os vírus são atraídos pela falta de higiene. O vírus, que é o mal, ele adora sujeira, adora lugar sujo, lugar fedido. Então, quando nós nos cuidamos, quando nós nos tratamos, quando nós fazemos a nossa higiene adequada, o mal, ele fica longe de a gente. Mas aí alguém pode dizer, pastor, eu me cuidei, eu me cuido, eu me trato, eu faço tudo, mas o mal cisma em mim atingir. Isso aí, querido, pode acontecer. Por mais que a gente se trate, pode acontecer. Mas existe uma coisa, nós precisamos melhorar nossa imunidade. O que é imunidade? É uma defesa do organismo. Porque o vírus é bem provável, o coronavírus é bem provável que ele nunca saia do mundo. É bem provável que a gente nunca vai parar de viver com esse fantasma do novo coronavírus. Mas o que nós precisamos fazer para vencer esse mal? O que nós precisamos fazer para vencer o novo coronavírus? Nós precisamos agora nos cuidar. Precisamos agora fazer a nossa higiene. Precisamos fazer agora a nossa defesa do organismo. E já está comprovado isso. Eu, por exemplo,
coloquei uma meta na minha vida de eu caminhar, não muitos quilômetros, poucos quilômetros. Eu caminho aí, estou caminhando aí 2 ou 3 quilômetros, tá? Todos os dias, porque eu preciso aumentar a minha defesa, eu preciso aumentar o meu metabolismo, eu preciso ter um condicionamento físico melhor. Eu não sou uma pessoa obesa, mas eu tenho um problema, eu sou diabético, por exemplo. Eu tenho glicose alta. Então, se eu caminhar, o meu organismo vai reagir melhor e vai produzir insulina e eu vou conseguir ter uma qualidade de vida melhor, aliado a uma alimentação saudável também. Então, quando eu falo, mal nenhum me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, mas eu caio dentro da Coca-Cola, eu como açúcar, né, um exemplo, igual um desesperado, eu como macarrão, eu adoro uma gordura, um exemplo, eu fico estagnado em cima do sofá, na cama o tempo todo, eu não levanto para nada, qualquer lugar, um exemplo, né? Que eu vou de carro. Quer dizer, a gente precisa mudar os nossos hábitos de vida, nosso hábito de vida. Precisamos ter uma nova mentalidade nessa questão. O povo de Israel, a Bíblia diz que muitos deles nem adoeciam. Por quê? Porque alguns cumpriam a regra e por isso eles viviam bem. Então, para se cumprir o que está no Salmo 91, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não ser atingido, tem que cumprir os princípios da palavra. Deus não é obrigado a proteger quem não se cuida. Deus não é obrigado a guardar, a mandar os anjos para nos guardar, se a gente mesmo não tem o devido cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo. A Bíblia diz que quem destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Quer dizer, então é uma sequência, é uma lei da semeadura. Eu trato mal o meu corpo, eu cuido mal do meu corpo, eu não zelo pela minha saúde, automaticamente eu serei destruído. Aí a Bíblia fala no Salmo 91, né? Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, e nem mortandade que assola meu dia. Quer dizer, quando você se protege, quando você se cuida, a sua imunidade é alta, você levanta a tua imunidade, a sua defesa do organismo, e você está protegido. Então eu acredito que a Bíblia tem muitos textos que falam dessas questões. Nós precisamos ver isso aí na palavra de Deus, precisamos dar uma olhada nisso. Não é simplesmente Deus ter obrigação de me proteger. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que todo o nosso espírito, alma e corpo deve ser preservado para a vinda do Senhor. O nosso espírito, né? Nós temos que ter um nível espiritual bem avivado, a nossa alma, que faz parte da nossa emoção, e o nosso corpo. Nós temos que tratar do espírito, que é você ter uma vida com Deus. Nosso espírito tem que ser preservado. Nosso espírito tem que ser preservado. Quer dizer, o que é a parte, quando a Bíblia fala o espírito seja plenamente conservado? É que eu tenho que ter regularmente um devocional. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que louvar o Senhor, eu tenho que ter a minha vida devocional com Deus. Então, o meu espírito tem que ser preservado. Então, não deixe de congregar, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 25,
não deixe de congregar, cuide do teu espírito, cuide da tua emoção, que é a alma, tenha uma emoção bem balanceada, bem saudável, né? Cuidado com a depressão, cuidado com a síndrome do pânico, cuidado com as questões emocionais e também cuidado com o corpo. Você tem que ter cuidado com o teu corpo, você tem que cuidar do teu corpo, porque o dia que você deixar o teu corpo de qualquer maneira, o mal vai te atingir. É aquele texto que eu citei, agorinha mesmo. Eu citei esse texto para você e você precisa ver esse texto. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. Quem é nascido de Deus tem que se cuidar. Volto a dizer, alimentação saudável. Procure comer coisas boas. Volto a dizer, exercício físico. Precisa fazer, você tem que ter a sua rotina de exercício. Uma caminhada no dia, uma vez por dia, vai te ajudar muito a você ter um desenvolvimento e o teu metabolismo, a sua defesa do organismo vai aumentar. Então, nós precisamos ter isso em mente. Deus quer nos proteger, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu fiquei doente, eu estou passando aquilo e tal. Entendeu? Então, se você tem diabetes, por exemplo, como eu tenho que me guardar. Lugares públicos, usar máscaras, tá? Lavar as mãos, cuidar da minha saúde, da minha alimentação. E aí vai cumprir o que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando? A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, a praga, o vírus vai atingir 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita. A praga vai pegar muita gente, mas você não será atingido. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, minha palestra de hoje aqui pela manhã. Deus abençoe você. Eu aproveito na minha caminhada, eu sempre trago meu equipamento para a gente fazer um vídeo. E eu creio que a gente ganha tempo e faz a obra do Senhor também. Tá bom? Um abraço. Se você quiser fazer um curso de teologia pelo IBVD, o IBVD é um instituto bíblico bem estruturado, tá? Com material didático de altíssima qualidade, e os nossos professores que nós estamos selecionando também são professores fantásticos. Eu, apóstolo André Leal, pastor Fabrício, na nossa equipe agora, pastor Josué, um dos professores aqui na região dos Lagos, evangelista Júnior, também núcleo na igreja do pastor João Batista, agora núcleo também na igreja do pastor Júlio, que o dirigente é o pastor Luiz, também na igreja do pastor André. Lá em Nova Iguaçu nós temos núcleos em Austin, na sede do nosso IBVD. Nós temos núcleo 2 em Belfor Roxo, com o pastor Fabrício, e vamos estar abrindo um no Ambaí. Então o IBVD está crescendo e você pode fazer parte dessa equipe também. Vem com a gente, vem fazer parte desse trabalho. Podemos abrir núcleos na sua igreja, tá? Por um preço excelente, um dos mais baratos no Brasil e com uma qualidade muito grande. Então, se você quiser, estude conosco. E se você quiser também uma palestra sobre uma área do seu interesse, venha falar conosco. Também sou coach, sou palestrante, terapeuta, e você pode entrar em contato e a gente vai estar conversando. Um abraço, Deus abençoe, graça e paz.